É até esquisito aparecer aqui em pleno feriado, mas eu achei importante compartilhar esse vídeo com vocês por 3 razões. O primeiro deles é me retratar, o segundo deles é contar como é que o Bruno tá, e o terceiro e mais importante, se esse vídeo puder ser útil a pelo menos um amigo que seja, pra mim já valeu. A minha rede social ela é fechada, não pretendo ser blogueiro, mas se puder ser útil a pelo menos um amigo que tenha passado por essa infeliz experiência, pra mim já valeu. Começando pelo terceiro, né, dessa possibilidade de ser útil. Quando eu recebi o diagnóstico de um tumor no rim há 8 meses atrás, junto do diagnóstico eu recebi um atestado de óbito. Então, eu buscava informações antes de ter, né, a real noção do que eu estava passando dentro do meu corpo. Eu buscava informações no YouTube, né, ChatGPT e YouTube viraram minhas ferramentas de sobrevivência. Só que eram informações que se desencontravam, e muitas vezes na voz de médicos que contam informações extremamente técnicas, que acabava na cabeça de quem está com a cabeça cheia, acaba que não absorve. Então, é legal, né, eu poder compartilhar com vocês uma experiência difícil, mas que pode ser amenizada por um tempo. Primeiro objetivo é me retratar. O que eu quero retratar? Alguns dias eu postei essa foto aqui, que acabou gerando um efeito contrário ao efeito que eu queria gerar. O que eu queria passar? O Bruno tá bem, o Bruno tá legal, o Bruno tá fazendo imunoterapia. O que gerou? Muitos amigos, inclusive, este final de semana, preocupados por terem visto essa foto, achavam, né, que eu estivesse passando por um novo procedimento, que eu não estivesse legal. E não, pessoal, eu tô super bem. Eu estou curado. Na voz do meu oncologista, eu estou curado, tá? Eu estou verbalizando o que ele falou pra mim. Então, não se preocupem, o Bruno tá bem, graças a Deus, o Papai do Céu tem sido muito bom comigo. Mas o que é essa foto aqui? Essa foto, ela é decorrente ao processo que eu estou fazendo após a remoção do meu rim, quando eu descobri o tumor. E aí contar como é que o Bruno tá hoje, tá? E para contar como o Bruno tá hoje, eu preciso revisitar o passado. Quando depois, né, de uma imprudência da minha parte, eu só fui fazer exame de imagem anos depois, né, que eu tinha feito a última, eu descobri, no susto, um tumor no meu rim, que já estava em estado avançado. E para ele estar no estado que ele estava, ele já devia estar mais de ano dentro de mim, tá? Porque o tumor no rim, ele se desenvolve com muita lentidão, e ele já comprometia basicamente todo o meu rim. Então, eu precisei remover o meu rim imediatamente assim que eu descobri ele. E ele era um tumor maligno, tá? Então, quando eu fui neurologista, aliás, fui em 4 urologistas para ter certeza do que estava acontecendo no meu corpo, todos disseram a mesma coisa. A conduta, no meu caso, foi remover, foi fazer uma nefrectomia radical, que é a remoção total do rim, tá? Então, hoje eu tenho apenas um rim esquerdo, isso foi no rim direito. Quando eu removi o rim, eu já fui encaminhado para o oncologista, e o meu oncologista, a conduta que o meu oncologista tomou foi, dentro do meu diagnóstico, tudo, ele recomendou um tratamento de imunoterapia. O que é imunoterapia? Que foi aquela foto que eu postei. Nós temos, eu vou falar de alguém que não é médico, trabalha na indústria automotiva, eu vou falar aquilo que eu absorvi de conhecimento. Temos, né, um sistema imunológico com muitos soldados no corpo, e que quando existe uma célula cancerígena, né, eu tirei o rim, mas pode ter ficado alguma célula cancerígena, porque o tumor que eu tinha, ele era um tumor maligno. Então, se fica algum tumor cancerígeno no corpo, essa célula pode se desenvolver e esse soldado pode não ter força suficiente para matar essa célula. Então, o que a imunoterapia faz? Fortifica esses soldados, esse exército de soldado que nós temos no corpo, e faz com que esses soldados possam ser mais fortes do que essa célula cancerígena e possa matar essa célula, tá? Então, a imunoterapia é um processo que, no meu caso, está sendo longo, um processo de 1 ano. Então, começou em agosto de 2025 e vai até agosto de 2026, que eu tomo a cada 15 dias, e que é para fortificar o meu sistema imunológico para, eventualmente, combater alguma possibilidade de célula cancerígena. A imunoterapia, ela é mais tranquila, ao meu ver, do que uma químio, uma rádio, que aí acaba que eu não tenho efeitos colaterais externos tão agressivos, quanto perda de cabelo e tudo mais, né? O que acontece comigo? E aí eu vou dizer efeitos da imunoterapia com o Bruno. É uma química que eu recebo no meu corpo, e que logo que eu comecei a tomar imunoterapia, as minhas veias desapareceram. Então teve um momento, logo no início de todo o processo, que eu fui ao Delboni, que é um laboratório aqui de São Paulo, e precisou de 7 enfermeiras, né, 7 técnicas de enfermagem para conseguir encontrar uma veia. E técnicas furando. Então eu saía do laboratório, quando precisava fazer exame de sangue, com braço roxo, os dois, braço e mão.
E não só no Delboni, eu fui no Alta, que é um laboratório mais moderno e tudo mais, e mesmo assim, muito difícil das enfermeiras conseguirem encontrar a veia no meu corpo, porque a química faz com que o corpo desidrate e a veia desapareça. Basicamente é isso. Pelo menos é a forma como eu interpretei, né, dentro do que o médico me explicou. Então, qual foi a segunda conduta que o meu oncologista teve? A primeira foi me dar imunoterapia, ele viu que eu comecei a sofrer, né, com essa questão da veia, e ele, né, recomendou o catéter Portocat, que é um conector, é um dispositivo que fica dentro do corpo, ele fica 100% coberto, né, mas dá para sentir uma bolinha aqui, ele conecta as veias, e toda vez que eu preciso receber medicação, ou fazer exame de sangue, eu faço por ele aqui, aí eu não sofro mais. Eu não preciso, né, as enfermeiras não precisam mais perder tanto tempo buscar a veia e me furar inteiro, apenas uma única espetada, eu tiro o sangue quando preciso fazer exame, ou eu recebo medicamento quando eu preciso receber medicamento, tá? Beleza? É simples assim. Outros efeitos que eu tenho da imunoterapia, como é uma medicação mais forte, dá coceira pelo corpo, porque o sistema, né, imunológico começa a trabalhar e coisa e tal, é químico, né, desidrata o corpo e dá muita coceira na pele. E por ser uma química que eu estou recebendo, né, existem evidências, algumas evidências, que hoje eu estou com a minha tireoide alterada, bastante alterada, aliás, por conta, possivelmente, desse processo de imunoterapia que eu estou fazendo, né, por conta dessas químicas. E aí eu estou controlando tudo, eu preciso ir em endócrino, oncologista e por aí vai, tá? E como, né, a minha tireoide está alterada, dá muito cansaço, às vezes dá umas confusões mentais, dá algumas confusão mental acho que é demais, mas pelo cansaço, muitas vezes, né, acima do normal, acaba gerando algumas complicações na rotina em virtude desse cansaço, tá? Mas, graças a Deus, eu estou em acompanhamento com endócrino, com oncologista e tá tudo certo. O câncer no rim, ele é um câncer, é um tumor, claro que é um câncer, mas ele é mais controlado, porque ele fica dentro do rim e o rim, ele, graças a Deus, ele encapsula o tumor. Então, a chance de metástase, mesmo que seja maligno, que foi o meu caso, é mínima. Então, eu não tive metástase e, graças a Deus, o meu tumor ele ficou encapsulado e não houve metástase porque o próprio rim protege. Então, a remoção total do rim garantiu que eu estou, né, agora em processo de tratamento, acompanhamento, está tudo certo. Agora, assim, eu ia falar de recomendações, mas críticas. Quando eu descobri o tumor, eu descobri, né, num ultrassom, porque o endócrino, né, tinha me recomendado, queria perder peso, então ela me recomendou fazer uma série de exames. Um dos exames era exame de imagem, descobriu o tumor, me mandou para o urologista, né, quando descobriu que eu estava com tumor. Críticas que eu tenho, e aí, não é crítica, é recomendação. Médicos, independentes das especializações, eu acho que todas pela experiência que eu tive, é claro que eu não posso generalizar, mas o que eu percebo, né, e o que eu tive os médicos, independente de especialização, eles não têm tato para falar com um paciente oncológico. Então, independente se é urologista, se é endócrino, cardiologista, eu passei por todos esses, a forma como eles tratam é muito orgânico, tá? E aí acaba machucando demais, porque, como eu falei no começo do vídeo, quando eu recebi a notícia, junto da notícia veio um atestado de óbito. Eu tinha certeza que eu ia morrer. Então, quando eu ia conversar com médicos de outras especializações, eu saía muitas vezes preocupado, porque eles são muito diretos, eles vão falar das possibilidades que vão acontecer comigo, e aí isso daí gera um conflito ainda maior, né? E se eu puder recomendar, quando diagnostica algum tipo de tumor no corpo, eu segui as orientações do meu urologista, não tinha ido ao oncologista junto. Eu primeiro tirei o rim, fui tratado por um urologista, e esse urologista, depois que ele tirou meu rim, ele me encaminhou para um oncologista. Se eu tivesse ido a um oncologista ao mesmo tempo, porque eu ia ter que passar em urologista anyway, mas se eu tivesse ido a um oncologista ao mesmo tempo, esse processo para mim teria sido muito mais tranquilo. O que eu descobri dentro desse processo, pelo menos na experiência que eu tive, é que quem trabalha com pacientes oncológicos tem um poder de comunicação e tratamento, né, de pessoas muito mais cuidadoso. As enfermeiras são muito mais cuidadosas. O médico é muito mais cuidadoso. Eu vou dizer que até o manobrista da clínica que eu vou, ele é muito mais cuidadoso comigo do que o manobrista de clínicas, clínicas laboratoriais, tá? Então, se eu puder, eu não gostaria de ser referência, e de verdade, eu espero que você nunca passe por isso. Mas se eventualmente acontecer, ou se eventualmente você conhecer alguém que tenha passado por esse processo, procure imediatamente um oncologista, porque uma coisa não depende da outra. Você não precisa passar primeiro por um especialista para depois ir para um oncologista. Você pode ir no paralelo. E eu descobri que ele é maravilhoso. Olha, eu passei a pagar pau para os médicos
em virtude disso tudo que eu passei, e para o meu oncologista ainda mais, porque ele é ser humano, ele sabe falar com pessoas, ele sabe passar a informação, ele sabe te tranquilizar. Então, o processo que eu passei, ele poderia ser muito mais ameno no início se eu tivesse tido um contato com um oncologista logo no começo. Então, eu dito tudo isso, né, eu espero que dentro desse vídeo você nunca passe por essa experiência, mas entendo que Papai do Céu sabe o que faz. Se ele, em algum momento, ele te entrega esse desafio, é porque ele sabe que você vai saber dar conta e que vai ser importante para o teu crescimento e para o crescimento de quem está com você. Para mim foi muito importante a minha família estar junto, a minha família participou do início, meio e durante todo o processo, e ter junto profissionais capacitados e gabaritados faz toda a diferença. Eu estou em tratamento na Clínica São Luís, na Clínica Oncológica São Luís, que ela é maravilhosa. Eu brinco com a minha família quando eu vou para lá fazer a minha imunoterapia, né, que é a cada 15 dias, parece que eu vou num spa, porque eu sou super bem recebido, o médico me trata super bem, as enfermeiras, elas me tratam que já viraram melhores amigas, todas. Até o atendimento, manobrista, assim, um atendimento absolutamente diferenciado. Eu vou dizer, eu vou em hospitais 6 estrelas da mesma rede que não tem o mesmo tratamento que eu recebo na oncologia. Então, eu espero que esse vídeo possa acalentar um pouco o coração de quem, de repente, passa por esse processo. Bater o pé, se você estiver tendo essa dificuldade de encontrar veias como eu tive, bater o pé com o médico e pedir, pelo amor de Deus, para recomendar o catéter, porque catéter é vida, para mim, resolveu a minha vida, absolutamente. Não é agressivo, até foi engraçado, quando eu coloquei o catéter, eu não sabia, e a minha esposa também, que ele ficava dentro da pele. Então eu fui fazer a cirurgia e na minha cabeça ia ter um cano para fora. E na cabeça da minha esposa também. E quando eu fiz a cirurgia e coloquei o catéter, tinha um tampão, né, de cirurgia que a minha esposa precisou tirar 2 dias depois. E quando ela foi tirar para mim, caiu a pressão dela porque ela imaginou que quando ela fosse tirar ia ter um caninho para fora. Não tem nada, não dá nem para ver. Só tem uma bolinha aqui. Então é isso, gente. Eu quero de verdade que esse vídeo possa acalentar o coração de pelo menos um amigo e também dizer que com o Bruno aqui, graças a Deus, está tudo bem. Um bom dia, um excelente dia de Tiradentes e bom feriado para todos.